Olá, eu sou Fátima Aguiar e vamos dar continuidade ao Clube da Leitura do livro Não Começou em Você. Hoje nós estamos no sétimo capítulo e esse capítulo ele vai falar dos descritores centrais. E o que que ele vai falar, né? Ele vai falar como nós descrevemos, temos descrições centrais da nossa história. Eu vou ler para vocês um pedaço aqui para vocês entenderem. As palavras, assim como a natureza, parte revelam, parte ocultam a alma interior. Os sentimentos que temos em relação a nossos pais são uma porta para a nossa essência e para os quatro temas inconscientes que abordamos no capítulo 5, ajudando-nos a identificar quais deles agem em nossa vida. Neste capítulo, descreveremos nossos pais biológicos, algo que deve ser feito com desenvoltura. Ao percorrer os exercícios, descobrimos mais sobre nós mesmos que sobre eles. Caso nunca tenham conhecido seus pais biológicos, avance para o próximo capítulo. Bom, quando nós trabalhamos na constelação familiar, nós podemos colocar os pais biológicos e os pais adotivos como suporte, mesmo que a gente não conheça. Porque sem os pais biológicos, a gente não estaria ali naquele caminho. Então, se você foi adotado, você vai passar para o próximo capítulo, mas lembra, no íntimo você conhece eles, porque você é uma parte deles, tá? Então, vamos lá. Descreva a sua mãe. Eu vou pedir para você fazer uma pausa para descrever a sua mãe na época em que você era criança. Como ela era? Quais adjetivos ou frases surgem em sua mente? Como é que você pensa na sua mãe quando ela era criança? Ela era afetuosa, amorosa, insensível, distante, feliz, triste? Costumava abraçá-lo? Bastante ou raramente? Em seu bloco de notas, anote primeiro os primeiros pensamentos, as primeiras palavras que vierem à mente. Então, você vai pegar um caderno e você vai fazer isso para você entender qual é a visão da sua mãe. Por mais que isso não pareça, não esteja claro para você, é importante você saber que isso vai dizer muito sobre como você vê a vida. Então, minha mãe era, e escreva pelo tempo que você a culpa, tá? É importante esse trabalho para que você perceba o que você percebe sobre ela, o que você diz sobre ela, quem é você diante dessa mãe. Escreva todas as respostas, não deixem que pairem em sua mente. É essencial que você anote à medida que surge. Então, você vai pegar um tempo, você vai dar uma pausa nesse vídeo e você vai escrever sobre a sua mãe. O que você achava dela? Qual era a reclamação central? Em seguida, ele pede para você descrever o seu pai. Então, lembra que a gente fazia as descritores centrais? Seu pai e a mãe são descritores centrais de como a gente vê a vida. Então, nesse livro, ele pede também que você descreva o seu pai. Agora, faça o mesmo com o seu pai. Como você o descreveria? Era gentil, tranquilo, severo, crítico? Era presente ou ausente? Escreva todas as respostas. Não as modifique, porque você precisa ver o que vem primeiro. Quando você modifica algo que você está escrevendo, você já pensou sobre isso. Então, exercício escrito número 4, descrevendo o seu pai. Meu pai era, escreva também pelo que você o culpa. Eu culpo meu pai por, e aí você pode dar uma pausa nesse vídeo e escrever. Ao adentrar o fluxo, talvez você queira descrever seu parceiro, caso esteja em relacionamento, até mesmo um amigo próximo ou seu chefe. Então, você vai pegar essas análises e você vai reservar, né? E vamos dar continuidade. Se você já pausou o vídeo, se você já fez, vamos agora para a página 105. Agora, analisemos as revelações de suas respostas. Denomino essas frases e adjetivos espontâneos e improvisados como descritores centrais. Eles são as portas para sentimentos inconscientes, podendo desvelar emoções sobre os nossos pais que talvez desconheçamos. Fazer uma lista improvisada de adjetivos e frases nos dá a possibilidade de contornar a versão adulta racionalizada e aperfeiçoada da nossa história, da infância, fazendo com que nossas verdadeiras atitudes emerjam desprovidas de censura e dos filtros usuais. Essa lista pode nos conectar à lealdade, a alianças inconscientes que compartilhamos com os nossos pais, além de revelar como rejeitamos um ou ambos.
ou como adotamos os mesmos comportamentos que julgamos negativos. Então, você vai olhar aqui nessa lista. Será que você também não faz a mesma coisa dos seus pais? Esses descritores não mentem. Quando nós olhamos os descritores dos nossos pais, as pessoas que nós descrevemos, esses pais que nós descrevemos, eles não mentem. Por isso que é importante você escrever sem que você racionalize sobre ele, porque ele tem uma imagem interior. Então vamos lá. Vamos supor que no exercício para sua mãe você escreveu: a minha mãe era boa, a minha mãe era nervosa, a minha mãe era má, a minha mãe era gentil, a minha mãe gritava, a minha mãe era preocupada. Então, desses descritores centrais de pai e mãe, a gente pode até ver que uma pessoa que de repente não tenha o pai e a mãe, não tenha conhecido, ela pode criar uma imagem mental. Então, mesmo aquelas pessoas que não conheceram os pais, elas podem ter uma imagem mental desses pais. Na infância, nosso corpo registrava as informações que recebíamos, armazenando-as sob forma de estados emocionais, ou seja, como você se emocionava diante dos seus pais. Os adjetivos nos levam de volta a eles e às imagens que os acompanham, sendo significativos para evidenciar imagens antigas que impedem o nosso progresso. Aqui é importante a gente ver que essas imagens elas estão atuando na gente até hoje, mesmo acontecendo às vezes 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás. Muitos de nós guardamos imagens dolorosas da insuficiência de nossos pais, da frustração de que não recebemos o necessário. Se não forem controladas, as imagens interiores podem nos conduzir formando um blueprint de como a nossa vida prosseguirá. Então, às vezes, a forma que a gente vê os nossos pais, ela é uma... Se a gente não tomar cuidado, ela vira muito uma forma de como a nossa vida vai prosseguir, como que vão ser os nossos relacionamentos, como que vai ser com os nossos filhos, com as famílias dos nossos parceiros. Então, além disso, elas estão incompletas, pois a verdade essencial está faltando. Quando a gente tem essa imagem, a gente esquece os eventos traumáticos. Então, ele pergunta: que eventos traumáticos se escondem por trás dessas imagens poderosas, o suficiente para atrapalhar o fluxo de amor em nossa família? Averigue as palavras que escrevi. Você ainda guarda ressentimento de seus progenitores? Há acusações? Em caso afirmativo, você já deve ter percebido que as reclamações contra os seus pais são as mesmas dirigidas aos seus parceiros ou amigos. Às vezes ao chefe também, ele não colocou aqui, mas o chefe também. Com frequência, nosso descontentamento parental é projetado nos relacionamentos íntimos e de amizade. A pendência com nossos pais não desaparece automaticamente, ela serve como base para os nossos relacionamentos posteriores. Se tivermos um relacionamento difícil com os nossos pais, os descritores centrais revelarão os ressentimentos remanescentes que corroem a nossa paz interior. As pessoas que acham que não recebem o suficiente dos pais, principalmente da mãe, costumam acreditar que não recebem o suficiente da vida. Quando temos um relacionamento próximo dos nossos progenitores, os descritores centrais revelam o afeto e a compaixão que sentimos por eles. Quando nos sentimos positivos em relação aos nossos pais, tendemos a ser otimistas com a vida e confiar no caminho que será favorável. Teve um filme que eu vi, não sei se vocês chegaram a ver, tem a ver, é O Nosso Sonho. No filme O Nosso Sonho, ele fala do Claudinho Bochecha. Quando você assiste esse filme, você vê ali que o Bochecha, ele não desiste do pai por uma boa parte. Insiste no pai, ele não vê os defeitos do pai. Ele insiste, ele vai, e um belo dia ele fica chateado. E aí ele para de ir, mas nessa hora ele já está alcançando o sucesso. E às vezes a gente vai em direção aos nossos pais e a gente não percebe que eles rejeitam a gente, então a gente não percebe as dificuldades, a gente não percebe os problemas. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a perceber isso na vida também. Então, quem não viu esse filme é um filme muito bom de ver como uma pessoa não enxerga os defeitos do pai, até que um dia ela enxerga. Vai ver que tem toda uma fase em que ele vai atrás do pai, quando ele está muito perto de... Quando ele já tinha alcançado a fama, ele vai pelo pai e pela última vez ali ele desiste.
tá? E aí a história toda fala muito sobre isso. Como o amigo dele substitui também esse pai. Ele trata esse amigo. Vocês vão ver o vídeo, né? Não vou contar. Então, vale a pena assistir para você entender como é uma relação de uma pessoa que vai para a vida. Essa pessoa, aqui, nada para ela, porque ela não vê o obstáculo. Então, é muito bonito a gente ter essa confiança de que se eu estou otimista em relação aos meus pais, eu confio na vida e o caminho é favorável. Ou seja, eu não vou prestar atenção nos defeitos, nos detalhes. Às vezes, nossos descritores centrais revelam emoções ambivalentes. Na maioria dos casos, as pessoas nutrem sentimentos discrepantes pelos pais, mas um tema ou fio condutor essencial da linguagem central costuma despontar como não resolvido. É isso que procuramos. É isso que nós precisamos procurar na nossa vida. O que está faltando ali? Para alguns, as ações parentais ainda são sentidas como aqueles ataques pessoais ou rejeições. Muita gente acha que o pai ou a mãe não dar atenção é um ataque pessoal, que é algo pessoal, mas não, eles estão ocupados com a vida dele. Pode ser que tenha algo pessoal? Pode sim, mas na maioria das vezes no início não é. E pode se tornar pessoal depois de um tempo. Acompanhamos a descrição materna de duas irmãs que tiveram infâncias distintas. Você descreve seu pai? Como é que seu irmão descreve? Primeira irmã, solitária, triste, frustrada, severa, violenta e mal-humorada. Segunda irmã, cruel, vingativa e emocionalmente abusiva. Nas palavras da primeira irmã, a descrição da mãe é meramente uma expressão como uma verdade. Ela expressa como uma verdade. Na segunda irmã, a dor é independente e carregada da forma de acusações e julgamentos contra a mãe, cujas ações são sentidas como propositalmente dirigidas a ela. Percebe? Solitária, triste é o estado da mãe. Cruel é como eu me sinto, é algo que eu percebi nela como ruim, como mal. Ainda que a mãe não seja violenta e mal-humorada, podemos estar em paz com ela. Ainda que uma mãe seja violenta e mal-humorada, podemos estar em paz com ela. É evidente que a segunda irmã, que considera a mãe intencionalmente cruel, não se sente em paz. Só podemos imaginar o quão diferente as duas irmãs viviam, embora compartilhassem a mesma mãe, que cada uma carregava uma versão própria dela. A segunda irmã teve uma vida cruel e abusiva, sentia-se emocionalmente esgotada, desamparada e ficava sozinha a maior parte do tempo. Às vezes, sentimos amor por apenas um de nossos pais. Kim, que preferia o pai, queixava. Minha mãe era infantil, como uma garotinha. Nunca poderia contar com ela para nada. Em contraste, seus principais escritores paternos eram elogiosos. O pai era maravilhoso, fazíamos tudo juntos. Sempre me proporcionava conforto e cuidado. Ele deveria ter deixado a minha mãe há muito tempo. Nunca recebeu o amor que precisava dela. Aqui a mãe fatalmente se colocou entre o pai e a mãe e ela ficava defendendo. Vamos voltar aqui no capítulo no 107, segundo parágrafo. Subjacente ao sentimento de Kim havia muita mágoa acumulada, somada ao sentimento de deslealdade em desejar que o pai abandonasse a mãe. Ou seja, ela não era leal à mãe, ela queria que o pai largasse a mãe. O vazio e a desconexão de Kim impregnavam sua linguagem central. Ao colocar um dos pais contra o outro, contrariamos a vontade de nossa própria existência. Inconsciente, criamos um abismo interior. Esquecemos que metade de nós vem de nossa mãe e a outra do nosso pai. O ressentimento de Kim apenas fomentava sua inquietação e autodepreciação. Era uma prisão cuja única saída consistia na autoconsciência. Como você é seu pai e sua mãe juntos, no mesmo corpo, juntou seu pai e sua mãe num corpo, você é ele. Quando você rejeita um dos pais, você está rejeitando uma das suas partes, tá? Vamos continuar aqui. Terceiro parágrafo da 107. Muitos ficam obcecados por uma ação parental, que acreditam ter arruinado a sua vida. Permitimos que essas memórias, precisas ou deturpadas, substituam as coisas boas que nossos pais nos proporcionaram, como a vida, por exemplo. Involuntariamente, no processo parental, eles causam dor aos filhos.
é inevitável. O problema não é o que fizeram conosco, mas como atentamos a isso. Em geral, quando nos prejudicam, não é intencional. A maioria acha que não recebeu o suficiente. No entanto, estar em paz com os nossos pais era estar em paz com o que recebemos e o que deixamos de receber. Ao assumir essa perspectiva, nos fortalecemos a partir deles, que desejam apenas o melhor para nós, mesmo que nem sempre demonstrem. Descritores centrais comuns na ruptura de preconceito de precoce do vírus. Rapidinho, antes de eu continuar aqui. Tá todo mundo ouvindo bem aí, pessoal? Tá? Então vamos lá. 107, descritores centrais comuns de uma ruptura precoce do vínculo. O que é essa ruptura precoce do vínculo? Se você vê, tem várias formas, mas eu vou usar a forma do filme O Nosso Sonho, ali do Claudinho Buchecha. Tem uma hora que ele rompe o vínculo com o pai, mas ele já está adulto. Só que isso acontece muitas vezes criança, e muitas vezes não é pelo comportamento ruim do pai. Pode ser por falecimento, pode ser porque por separação. A mãe pode ter sido separada momentaneamente para ficar no hospital. Então, essas são ele vai falar aqui dos descritores centrais comuns de uma ruptura precoce do vínculo. Muitos de nós sofremos uma ruptura precoce do vínculo materno, o que acarreta uma dificuldade de encontrar paz e ter uma base sólida. A seguir, alguns descritores centrais comuns às pessoas que vivenciaram essa situação. A gente vai dizer aqui uma. Minha mãe era insensível e distante. Nunca me acalentava, eu não confiava nela. Você confia na vida, uma pessoa que faz isso? Minha mãe estava sempre ocupada, nunca tinha tempo para mim. Minha mãe e eu somos muito próximos, cuido dela como uma irmã mais nova. Então, como que essa mãe vai ficar, né? Ela é vista como uma criança? Não quero ser um fardo para minha mãe. E agora? Né? Então, será que eu não quero ser um fardo no meu relacionamento? Preciso olhar essas questões. Minha mãe era distante, emocionalmente indisponível e crítica. Notem que crítica pode estar falando da própria pessoa. Ela sempre me afastou, na verdade não se importava comigo. Não estabelecemos uma relação. Sinto-me muito mais próxima da minha avó, foi ela quem me criou. Minha mãe é totalmente egocêntrica, tudo gira em torno dela, nunca me demonstrou amor. Ela pode ser muito calculista e manipuladora, não me passava segurança. Tenho medo dela, sempre foi imprevisível. Não somos próximos, ela nunca agiu como mãe, não quis ter filhos, não tenho instinto materno. É possível perceber mágoas nesses escritores centrais? O que vocês acham? Bastante, né? Bom, no capítulo 11 nós analisaremos isso mais detalhadamente. É importante salientar que nem todo mundo sofreu uma ruptura precoce com os vínculos que sofreram uma ruptura precoce, ficam ressentidos. É comum que a mãe seja profundamente amada e considerada uma pessoa confiável. Pode ser que, após uma ruptura, a criança, sem saber, se feche ao apoio da mãe e passe a tentar cuidar dela como uma forma de estabelecer vínculo. Isso aqui eu atendi uma cliente que ela fazia de tudo para dar certo na vida. De tudo. Imagina uma mulher assim que tudo fazia, que estava sempre fazendo tudo, sempre buscando, sempre buscando. E uma coisa que tinha acontecido é que a mãe dela, ela tinha sido separada da mãe. Mas ela sabia quem era a mãe, ela ficava sempre feliz porque a mãe visitava. Mas ela não percebeu, ela passou a viver uma vida, gente, numa tentativa de agradar essa mãe. Então, ela fazia de tudo para agradar no trabalho e ninguém via. Ela fazia de tudo para agradar no relacionamento e ninguém valorizava. A questão é, será que ela não era realmente valorizada ou ela não percebia essa valorização? Então, somente quando ela deixou de fazer as coisas para essa mãe, ela pôde ver aquilo que as pessoas faziam por ela, tá? Então, vamos para 109, carga emocional dos descritores centrais. A carga emocional dos descritores centrais pode funcionar como um barômetro para medir a cura necessária. Em geral, quanto mais forte a carga negativa,
mais nítida a direção da cura. Devemos buscar palavras que contêm uma carga emocional significativa. Sinta a carga emocional nas palavras desse homem de 27 anos que descreveu o pai como alcoolista. Meu pai é um bêbado, uma pessoa totalmente inútil. Ele é um idiota e um fracassado. Nunca se fez presente para minha mãe ou para nós. Era abusivo e violento com ela. Não tenho nenhum respeito por ele. Quando a gente olha as palavras bêbado, inútil, idiota, fracassado, a gente consegue perceber que isso é uma tentativa de ofensa. Ele está magoado. A raiva e o torpor do jovem são apenas camadas superiores. Sentimos muito mais fáceis de aceitar do que a tristeza e a dor. Em seu âmago, é provável que ele fique arrasado sempre que vê o pai bebendo. Também é possível perceber os sentimentos da mãe em relação ao pai nas seguintes palavras: nunca se fez presente na vida da minha mãe, ou para nós. As palavras inútil e nunca se fez presente provavelmente foram ditas pela genitora. O fato dela ter se fechado para o marido dificultou a abertura do filho, que parecia leal à mãe, mas na realidade compartilhava a situação do pai. Então vocês estão vendo como as narrativas, tem mais aqui, tá, gente? Mas a gente vai para outra parte para a gente abrir para pergunta. A gente vai vendo como as narrativas dos nossos pais, às vezes, são tentativas inconscientes de fazer com que eles é, façam algo certo também para o outro genitor. Conseguem perceber isso? Quando 110, primeiro parágrafo. Quando um genitor é rejeitado ou desrespeitado, um dos filhos frequentemente representa ao compartilhar os comportamentos repudiados. Ao sofrer de forma semelhante, a criança se iguala a esse responsável. É como se afirmasse: vou passar pelo mesmo que você para que você não sofra sozinho. Ao assumir essa lealdade, a criança prolonga o sofrimento até a geração seguinte, e, em geral, não é a última a herdá-lo, ou seja, ela vai transmitindo isso. Agora vamos, a reconciliação com os nossos pais é essencial, pois, além de proporcionar paz interior, possibilita que a harmonia alcance as gerações seguintes. Quando somos flexíveis em relação aos nossos pais, esquecemos a história que nos atrapalha. Temos mais chances de interromper a repetição desnecessária do sofrimento geracional. Embora no início pareça desafiador ou até impossível, tenho testemunhado recompensas inesperadas de uma conexão parental restabelecida, incluindo resultados positivos na saúde, nos relacionamentos e na produtividade. E aqui ele tem um exercício, alterando a imagem interior relacionada aos seus progenitores. Então vamos lá. Lá na frente, quem não fez, faça. Nós temos, lá na frente, nós temos a seguinte questão. Descreva a sua mãe. Minha mãe era. Então vamos escrever em uma frase aí. Minha mãe era. E aí você coloca aí as frases. E agora você vai ler isso novamente. Dessa vez em voz alta. Então vamos lá. Minha mãe era boa, minha mãe era grande, minha mãe era brava, minha mãe era autoritária, minha mãe era severa. Escute de forma diferente. Há algo novo? As palavras com carga emocional evidenciam sentimentos pendentes em relação aos seus pais? Verifica do que você escreveu se tem tendência aí. Ao ler os descritores, sinta no seu corpo, ele está tenso ou relaxado, e a sua respiração, normal ou ofegante. Observe se há algum aspecto interior que deseja mudar. Então, agora, imagina sua mãe entrando, você é bem pequeno, pequeno, né? Criança, a gente está vendo a gente criança. Imagina ele entrando. E aí você vai lendo, ela era boa? Era gentil? Era grande? Vai falando as suas palavras. Severa?
autoritária, assustadora? Quais desses têm carga? Onde está isso no seu corpo, essa mãe? Vamos fazer diferente? Vamos olhar essa mãe e dizer para ela em voz alta. Imagina essa mãe entrando e você diz para ela como você sentia ela. Onde no corpo você sente essa palavra? No peito? Na cabeça? Então vamos fazer um exercício da escola Constela Amor, que é o seguinte: a gente vai botar a mão, ó, por exemplo, sentindo o peito, a Marcela sentindo o estômago. Marcela, coloca a mãozinha no seu estômago. E agora coloca a mãe entrando de novo e diz a palavra em voz alta aí na direção dela. E aí no seu peito ou no seu estômago, na sua cabeça, onde muda, você vai aumentar isso. Aumenta, aumenta, aumenta. E diz para essa emoção que está aí dentro, se mexendo no seu íntimo, está aqui há muito tempo. Pode ficar. Uma velha amiga. Essa emoção é uma velha amiga sua. Diz para sua mãe, desde pequena, mamãe, eu carreguei isso comigo até hoje. Agora eu sei. Eu usei isso muitos anos para não chegar até você. E aí verifica se essa dor vai diminuindo, e se você pode entender que essa emoção, quando você olhava para sua mãe, ela te parava. Eu vou voltar para fazer a do pai, mas vou terminar aqui essa descrição, tá? Vou na 111, depois eu volto. Os descritores centrais são uma etapa valiosa na reconstrução do relacionamento parental. Não importa se seus pais estão vivos. Após decifrar os descritores centrais, os sentimentos, as atitudes, os julgamentos negativos em relação a eles, podemos finalmente mudar. Lembre, quanto maior a carga emocional nas palavras, mais profunda é a dor. Muitas vezes há uma mágoa subjacente às palavras irascíveis. Tristeza não pode matar, mas raiva sim. A imagem parental pode afetar a qualidade de vida. A boa notícia é que essa imagem interna, quando revelada, pode ser alterada. Não podemos mudar nossos pais, mas podemos mudar a forma como os preservamos dentro de nós. Ok? Vou dar uma explicação aqui para a dor. Percebo a minha reação física, cabelo, no cabelo, cabeça, no estômago, no peito, no pé, tensão. Ela é uma reação que sempre se colocou entre mim e um dos meus pais. Até agora nós vimos a da mãe. Vamos ver a do pai, ok? Então vamos lá na página 104. E aí, no segundo quadradinho tem: descreva meu pai.
e também pelo que você oculta. Então, você vai descrever o seu pai, ok? Pegaram as frases? Faremos a mesma coisa com esse pai. Então, agora, você deixa a sua mãe sair daí, e agora entra o seu pai. Você vai falar para ele. Muitas mulheres acham o pai bonito, né? Muitas mulheres vão botar bonito porque é o primeiro amor das mulheres. E os homens colocam bonita para mãe muitas vezes. Então vamos lá. Então, fala em voz alta o que você achava do seu pai. Muitas achavam bonito, muitas achavam distante, porque o pai muitas vezes ficava muito perto da mãe. Tem gente que achava pão duro, né? Aí verifica aí, com o dedinho aqui dentro para não perder a página. Verifica aí o que você sentia e deixa esse pai entrar. E agora fala para ele o que você achava. Olha para ele, né? Ele entrando aí na porta e diga para ele em voz alta o que você achava. Papai, pai, se você chama ele pelo homem, de tanto rancor que você tem, mas diga a ele. E agora que você disse essas frases para ele, pega a que tem mais carga emocional, a mais difícil, e vê onde você verifica onde você sente. E aí onde você sente na área do corpo, põe a mão e diga a ele, papai, eu percebi você como. Perceba como algumas coisas vão soar como acusação, né? E agora vá para essa emoção dentro do seu corpo e aumenta ela. Aumenta, aumenta, aumenta. E aí entra em contato com essa emoção dentro de você e diz: isso ficou entre mim e você, papai. Essa dor, essa reação ficou entre mim e você. Agora eu reconheço isso. Eu não sabia. Eu também, papai. Criei uma barreira entre nós. Dentro do meu corpo. Ok? Já estamos na metade do livro.
Alguém quer compartilhar? Percebem como que muitas vezes a gente cria esse lugar dentro da gente de afastamento? Vou ler aqui os comentários. Ó. Fátima, a Meire. Olá, Boa noite, gente. boa noite. Essa frase no final da página 111, até grifei aqui, não podemos mudar nossos pais, mas podemos mudar a forma como os percebemos dentro de nós, é muito forte, Nos né? preservamos, né? Nos Se preservamos. nós, pois é, se nós internalizarmos isso e começarmos a perceber e mudar mesmo, né, eles vão continuar do mesmo jeito. Então, Nós que vamos mudar o nosso olhar, nós que vamos mudar o jeito de olhar e de perceber que, tipo assim, tá tudo certo. nós também E, criamos barreiras, né? Nós acusamos eles. né, então eu até grifei aqui e, assim, eu fiz esse exercício, né, e depois eu fiz ele de novo, porque ele é muito forte, né? E, assim, e de novo agora com a sua ajuda, e é bem melhor com a ajuda, né, a intercessora, de fazer. O capítulo 8 também é bem forte, né? Aí eu estava pensando, estava lendo, estava pensando assim, quando a Fátima fazer essa parte assim, vai ser melhor, porque ela vai falando e eu vou fazer, Então, que bom que deu certo, que bom. né? Mas essa parte é muito forte, essa frasezinha aí, viu? Que bom. Vou deixar de recomendação aqui, quem não viu no filme O Nosso Sonho, eu vou falar um pouquinho dele, né? Pra gente. Acho que eu falo, de repente eu falo aqui no grupo, ou eu faço no YouTube, vou falar um pouquinho desse filme. Ele relata Ele é muito, uma pessoa que, se você olhar com carinho, com atenção, você não entende por que aquele menino continua indo naquele pai. E aí você entende o que que é uma pessoa que vai para a vida. E, e as coisas aconteceram para ele muito rápido, né? Mas ele, de uma hora, parou, do nada, né? De uma hora para outra, ele também fica sem um amigo, que é uma repetição, de uma hora para outra, ele ficou sem o pai. Que é lindíssimo o filme. Achei maravilhoso. Acho que vale a pena. eu já, eu assisti 2 vezes e eu também percebi isso, Fátima, né? Essa perseguição, na primeira vez eu não entendi, eu falei assim, gente, mas ele vai atrás desse pai, ele é persistente, né? Com Ah, esse pai, e o pai nem aí para ele e tal, mas ele estava lá, ó. Bonitinho com ele, pai. Aí na segunda vez olha aí, onde está o. aí. E a mãe também. Quando a gente olha a mãe, Sim, é, às vezes a gente não está indo na direção da nossa mãe, né? né? Bem bonito o filme. Que bom que vocês viram, que bom que vocês gostaram. Próxima semana a gente vai fazer o capítulo 8. Estão gostando? Eu gostei, estou gostando desse livro, né? Podia ter mais Eu assim. tô, eu tô gostando muito. E o capítulo 8 é tenso também. É É bom, muito exercício esse capítulo 8. que bom. O que eu recomendo a vocês é que aproveitem essa reverberação no corpo e vejam, é, verifiquem dentro de você. Você também criou esse afastamento desse pai e dessa mãe. Você também fez isso. Muito fácil a gente acusá-los, mas nós também fazemos essa separação. Tá bom? E Fátima, só um pouquinho. Essa parte é quando a gente percebe e depois, pá, hoje eu até estava falando com a amiga, a gente não não sei como te falar, voltar, né, atrás, fazer todo o caminho de volta, né, desse amor, o caminho de volta dessa aproximar, né, voltar essa aproximação. Eu estou começando a fazer isso de novo, sabe? Não é? E é assim, ontem mesmo, só um relato para você perceber que, né, teve um problema aí sério com eu e minha mãe, aquela coisa toda. Depois eu percebi, e essa frase, por isso que eu falo, quando eu li, essa frase me marcou muito,
Não podemos mudar nossos pais, mas podemos mudar a forma como perce- percebemos dentro de nós. Eu falei assim, é só eu que tenho que mudar. Ela não vai mudar mais, É verdade. né? Aí ontem, né, eu falei assim, vamos ao shopping, ela fazer o que no shopping? Tipo assim, sabe? Você quer falar alguma coisa comigo que você não quer que fale aqui em casa? Eu, não, só vamos ao shopping. Vamos almoçar fora. Você quer não sei o quê? Eu, não, só vamos ao shopping. Tipo assim, sabe? Ela tá tão armada, sabe? E eu também estava tão amada, toda vez que a gente brigava, eu, não, só vamos se divertir, só vamos passear, só vamos. Eu falei, ai, meu Deus, como eu percebi que nós duas estavam assim, sabe? Eu falei assim, gente, e agora eu estou tentando desarmar, e ela percebeu que também, tipo assim, eu também tenho que desarmar. Então, foi muito bonito. Eu percebi que eu preciso fazer isso, eu que tenho que mudar. Ela, não, ela é ela e sou eu, e vamos viver a vida mais feliz da vida. É isso, com certeza. Que bom. Então, semana que vem a gente se vê para o capítulo 8. Capítulo 8 aqui, ó. Vamos lá. A sentença central. E aproveitem bastante. Se você está assistindo gravado, vai, escreve aqui embaixo o que que você está percebendo de si mesmo. Assim. Bom, então, Até para a semana que vem. Boa noite, gente. Boa noite. boa noite.